Continuação aqui, as mentiras do Rafael Pablo, sola escritura, respondendo o Diácono João Vitor. Seguinte, olha, esses outros textos não estão aqui no texto de 2 Timóteo 3, 16 e 17. Então, parafraseando o Diácono João Vitor Mariano, parece que você não entendeu nem o tema que nós estamos debatendo. O texto que nós estamos debatendo é 2 Timóteo 3, 16 e 17. Bem, é apenas uma brincadeira, pessoal, porque ele utilizou esse argumento, então eu me vi aqui no direito de também utilizá-lo. Mas apenas para não deixar esse assunto assim passar sem nenhum comentário, eu gostaria de fazer 2 comentários muito específicos a respeito desse tema. O primeiro deles é que você argumentou que o texto de 2 Timóteo 3, 16 a 17 não pode anular os outros textos que você citou e que fala sobre a tradição. E a única resposta que eu tenho para esse argumento é: você está coberto de razão, você está certo. Um texto não pode anular outro texto das Escrituras. Então nós temos textos que falam da tradição e nós temos esse texto aqui de 2 Timóteo 3, 16 e 17. Um não pode anular o outro. Mas apenas para minha curiosidade, eu gostaria de fazer algumas perguntas a respeito da tradição. A primeira delas é o seguinte: Paulo ensinaria presencialmente algo que fosse diferente daquilo que ele ensinava por carta? Será que Paulo era meio esquizofrênico? Olha, eu ensino por carta uma coisa, mas quando eu estou presente, eu ensino outra coisa. Não faz sentido. As pessoas ficariam muito confusas, do tipo, Paulo está ensinando uma coisa quando está presente, mas quando ele escreve carta, ele escreve sobre assuntos completamente diferentes. É óbvio que isso não acontecia. Aquilo que Paulo ensinava por tradição, aquilo que Paulo ensinava diretamente a Timóteo, obviamente também era aquilo que Paulo ensinava por carta. Porque senão Timóteo ia ficar muito em dúvida. Olha, Paulo me ensina uma coisa quando está presente, mas aí quando ele escreve... Olha, ele está aqui ensinando uma coisa que não tem na Escritura, simples. 2 Tessalonicenses 2, 15 e 1 Timóteo 3, 15, que é a igreja coluna sustentáculo da verdade, e Mateus 4, 6, ali você vê a interpretação pessoal do diabo, usando a própria Escritura para tentar Cristo. E Cristo refuta com a Escritura. Está escrito. Ponto final. Está escrito. Ponto final. A Escritura nos ensina o quê? Ensina a tradição. Tanto por palavras, pregação oral, e depois por escrita. Só que interessante. O que ele está pregando ali oralmente é a mesma coisa que ele vai escrever, porque é a mesma fonte ali que está inspirando, que é o Espírito Santo, tanto a pregação oral e depois por carta, por epístola, é o mesmo Espírito Santo. Certo, meu querido? Olha só que interessante. 2 Tessalonicenses 2, 15. Assim, pois, irmãos, ficai firme e conservar o ensinamento que de nós aprender, seja por palavra, seja por carta a nós. Por quê? Você pegar em João, olha só que interessante, ó. João 16, 13, ó. Quando vier o Paráclito, o Espírito da verdade, ele vos ensinará toda a verdade. Porque não falará por si mesmo, mas dirá o que ouvi, eu vos anunciar as coisas que virão, ó. Você pegar em Gálatas, olha só, Gálatas 1:11, ó. Asseguro-vos, irmãos, que o evangelho pregado por mim não tem nada de humano, não recebi nem aprendi de homens algum, mas mediante uma revelação de Jesus Cristo. Gálatas 1:7, de fato não há 2 evangelhos, apenas pessoas que semeiam confusão entre vós e querem perturbar o evangelho de Cristo. Mas ainda alguém nós, um anjo abaixo do céu, vos anunciasse um evangelho diferente do que vos temos anunciado, seja anatema. Repito o que acabamos de dizer. Se alguém pregar doutrina diferente da que recebesse, seja excomungado. Porque 1 Timóteo 3,15, quem guarda totalmente esse depositório da fé, tanto a tradição e epístola escrita, é o magistério, que é guiado pela coluna sustentada, guiado pelo Espírito Santo. São Paulo não está sendo contraditório. Como você vai ser o último? 2 Timóteo 3, 17. Em entender, como vai dizer aqui,
Como você vai entender isso aqui, ó? Toda a escritura, segundo Timóteo 3,16, toda a escritura é inspirada por Deus, ó. Por quê? É o Espírito Santo que inspira, é o Espírito Santo que capacita. Muito diferente de Mateus 4,6 ali. Certo? Quem conduz Cristo ali para o deserto é o Espírito Santo, para Cristo ser tentado. Com a própria palavra, por outro Espírito. Os diabos exalam na palavra. Olha só. Útil para ensinar, para repreender, ó, porque a igreja é a coluna sustentável da verdade, Efésios 5, 27, santo, sem ruga, sem qualquer defeito, mas santo e irrepreensível. Para corrigir e para formar na justiça. Olha só. É simples para entender isso aqui, ó. Satanás está usando a palavra, certo? Aqui, ó. Todo momento, ó. Mateus 4, 2 dias, jejuou 40 dias e 40 noites. Depois teve fome. O tentador aproximou-se dele e disse: se é filho de Deus, ordene que essas pedras se tornem pães, ó. Respondeu-lhe: está escrito, não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que você dá por Deus, ó. Ao 6, ó. Se és filho de Deus, ó. O demônio transportou uma cidade de santo 5, ó. Colocou no ponto mais alto do templo e disse: se és filho de Deus, lança-te abaixo, pois está escrito, ó. Ele deu aos seus anjos ordem a seu respeito. Ele te protegerão com as mãos, com cuidado, para que não machuque teus pés com uma pedra. Olha só, disse Jesus, o 7, também está escrito, não tentará o Senhor teu Deus, ó. Está escrito na Escritura que tem uma igreja, que tem uma igreja, está escrito que tem doutrina, está escrito, a igreja é a coluna central da verdade, está escrito, a segunda tradução a tradição, está escrito segundo tradução terceira parte daquilo que não sei a tradição. É isso que o homem se torna perfeito e capacitado para toda boa obra, porque vai ser guiado não por si próprio, não por sua própria conta, mas pelo magistério. Que é a sabedoria, a cabeça, que transmite para o corpo místico, Coríntios 12:12. E os apóstolos são os membros a quem é transmitida essa sabedoria pela alma da igreja, que é o Espírito Santo. Aí sim, vamos compreender o texto que o Rafael Pablo está querendo provar aqui o seu fundamento. Aqui, ó. Toda a escritura é inspirada por Deus. Por quê? Com a visão do magistério. Útil para ensinar com visão do magistério. Para repreender a autoridade do magistério. Para corrigir a autoridade do magistério. E para formar na justiça por causa do magistério. Por ela o homem de Deus se torne perfeito, capacitado para toda boa obra. Com a visão do magistério, não com a visão da minha própria conta, não com a minha própria interpretação, com a minha visão, como Satanás está interpretando ali a Escritura. E o Senhor fala também, está escrito na Escritura, sobre ti, Pedro, edificarei minha igreja. Está escrito em 2 Tessalonicenses 3,15. Está escrito em 2 Tessalonicenses 3,6. Está escrito em 1 Timóteo 3,15. Efésios 5, 22 ou 25. Ali da mais uma igreja, como que são boa igreja, se entregou por ela para apresentar a toda glória sem marca, sem ruga, sem qualquer defeito, mas santa e irrepreensível. Está escrito. Mateus 28, o Espírito Santo desta igreja, as apóstolos, a quem foi confiado, as apóstolos 2,14, primeiro pregar São Pedro, as apóstolos 2,14, tem uma doutrina, está escrito. Ponto final. Está escrito. Que o demônio, ele usa a palavra, os hereges, ele usa a palavra. Está escrito. Salve Maria, sou sério, missionário Roberto.